Durante 5 anos, Bruna e Afonso construíram um relacionamento que parecia destinado ao casamento. Quem olhava de fora enxergava apenas um casal simples tentando vencer a vida juntos. Mas ninguém conhecia a rotina que começava todos os dias antes do nascer do sol e terminava quando quase toda a cidade já dormia. Enquanto muitos acreditavam que Afonso não tinha ambição, a verdade era bem diferente. Cada centavo que entrava em suas mãos já tinha destino antes mesmo de chegar ao bolso. Foi justamente essa realidade que fez Bruna acreditar que estava desperdiçando a própria juventude. Ela decidiu ir embora. O que nunca imaginou era que, anos depois, a vida colocaria diante dela exatamente o homem que sempre procurou. Mas era tarde demais. Me chamo William Oliveira e sou o seu contador de história. Hoje vamos conhecer a história de Bruna, uma mulher que abandonou o seu namorado alegando que ele era muito pobre. Porém, o destino fez com que ela repensasse aquela atitude, mas já era tarde demais. Vamos acompanhar essa história. Afonso nunca foi conhecido por grandes discursos. Era daqueles homens que preferiam resolver os problemas em silêncio. Morava em uma casa simples ao lado da mãe, Dona Elza, uma senhora que poucos anos antes começara a perder lentamente as lembranças por causa de uma doença que mudava completamente a vida de quem convivesse com ela. No começo era apenas pequenos esquecimentos. Depois vieram as noites sem dormir, as panelas esquecidas no fogo, as portas abertas, os remédios tomados em horários errados. Pouco a pouco, Dona Elza passou a depender completamente do filho. Afonso acordava antes das 5 da manhã, preparava o café da mãe, separava todos os medicamentos sobre a mesa da cozinha, anotava os horários em uma folha presa na geladeira. Antes de sair para o primeiro emprego, deixava a vizinha encarregada apenas de verificar se Dona Elza precisava de alguma ajuda durante o dia. Terminava um turno, começava outro. Voltava para casa já à noite. Ainda assim encontrava forças para preparar o jantar, organizar a casa e acompanhar a mãe até que ela conseguisse dormir. Todos os meses acontecia exatamente a mesma coisa. O salário chegava, no mesmo dia desaparecia. Farmácia, consulta, fraldas, exames, transporte. Quando sobrava algum dinheiro, Afonso respirava aliviado. Quando não sobrava, fazia horas extras. Bruna, sua namorada, acompanhou tudo isso durante muito tempo. No início, admirava a dedicação do namorado. Dizia para as amigas que poucas pessoas fariam pelo pai ou pela mãe aquilo que o seu namorado fazia todos os dias. Mas a admiração começou a dar lugar ao cansaço. Os passeios ficaram raros. As viagens não tinham como acontecer. Os planos de comprar uma casa sempre eram adiados. Enquanto outros casais publicavam fotografias em restaurantes, praias e hotéis, os finais de semana de Afonso eram passados entre farmácias, consultas médicas e corredores de hospitais. Sem perceber, Bruna começou a comparar a própria vida com a das pessoas ao seu redor. As redes sociais pareciam mostrar um mundo onde todos prosperavam, menos eles. A distância entre os dois cresceu lentamente. Não houve uma grande discussão, nem um único acontecimento capaz de explicar tudo. Foram pequenas frustrações acumuladas durante meses, até que certa manhã, Bruna tomou a decisão de encerrar o relacionamento. Naquele momento acreditava
que estava apenas deixando para trás um homem sem perspectiva de vida. Não enxergava que também estava abandonando alguém que havia escolhido para colocar a própria mãe acima dos próprios sonhos. Na semana seguinte, Afonso continuou fazendo exatamente o que sempre fizera. Acordou antes do amanhecer, preparou os remédios, foi trabalhar, voltou para casa e cuidou da mãe como se nada pudesse ser mais importante. Porque algumas pessoas não medem a riqueza pela quantidade de dinheiro que possuem, mede pela tranquilidade de saber que jamais abandonaram quem mais precisava delas. Nos meses que se seguiram, a ausência de Bruna deixou de ser o maior problema na vida de Afonso. A rotina continuava exigindo tudo dele, mas, curiosamente, o silêncio que ficou depois do fim do relacionamento trouxe uma paz que ele nunca havia percebido que precisava. Sem discussão, sem cobranças, sem a sensação constante de ele estar decepcionando alguém. Pela primeira vez em muitos anos, toda a sua energia estava voltada apenas para aquilo que realmente importava. Enquanto isso, a vida de Bruna parecia seguir exatamente como ela havia planejado. Pouco tempo depois da separação, começou um relacionamento com um homem bem-sucedido. Ele dirigia carros caros, frequentava restaurantes sofisticados, viajava constantemente. Nas fotografias publicadas nas redes sociais, tudo parecia perfeito. Amigos comentavam que ela finalmente havia encontrado alguém capaz de oferecer a vida que sempre desejou. Durante algum tempo, Bruna também acreditou nisso, mas existem situações que o dinheiro não consegue resolver. Meses depois, Dona Sônia, mãe de Bruna, sofreu um grave acidente vascular cerebral. A recuperação foi lenta, as sequelas limitaram seus movimentos. Atividades simples passaram a exigir ajuda constante. Os médicos deixaram claro que ela precisaria de acompanhamento diário por tempo indeterminado. Foi nesse momento que Bruna descobriu que a realidade era muito diferente da vida que imaginava. Os irmãos começaram a aparecer cada vez menos. Sempre existia um compromisso, uma viagem, uma reunião, uma desculpa qualquer. O namorado que sempre dizia admirar mulheres independentes também passou a se afastar. As viagens diminuíram, as visitas ficaram cada vez mais distantes uma da outra. Pouco tempo depois, o relacionamento terminou. Bruna passou a enfrentar praticamente sozinha uma rotina que jamais imaginou conhecer. Os dias deixaram de ser organizados em torno de restaurantes, passeios e encontros. Agora eram marcados por consultas médicas, exames, remédios, noites mal dormidas, horas de espera em hospitais. Enquanto organizava medicamentos sobre a mesa da cozinha, uma lembrança começou a voltar repentinamente à sua cabeça. Ela já havia visto aquelas cenas antes, durante anos, na casa de Afonso. Na época, enxergava apenas um homem preso a uma vida sem futuro. Agora compreendia que estava diante da mesma responsabilidade que ele carregava sozinho durante tanto tempo. Foi somente então que Bruna percebeu algo que nunca havia entendido. Afonso não era pobre porque lhe faltava coragem para crescer. Ele apenas havia escolhido não abandonar quem dependia completamente dele. Essa descoberta trouxe um peso difícil de suportar, não porque ainda desejasse voltar no tempo, mas porque compreendeu que havia julgado um homem pelo saldo da conta bancária, sem jamais enxergar o tamanho do coração que existia por trás daquela vida simples. Naquela noite, pela primeira vez desde o fim do relacionamento, Bruna sentiu que talvez tivesse perdido muito mais do que um namorado. Talvez tivesse perdido o único homem que jamais abandonaria alguém nos momentos mais difíceis.
Se você estivesse no lugar de Bruna e percebesse anos depois que julgou a pessoa errada, você teria coragem de reconhecer seu erro e pedir uma segunda chance? Vamos continuar na história para ver a atitude que Bruna tomou. Os anos passaram em silêncio. Afonso jamais procurou notícias de Bruna. Também nunca alimentou qualquer sentimento de vingança. A vida lhe ensinara que algumas dores desaparecem quando deixam de receber atenção. Enquanto cuidava de Dona Elza, encontrou uma forma de complementar a renda, fazendo pequenos serviços de manutenção elétrica nas casas de moradores da cidade. No início era apenas uma maneira de pagar as despesas que aumentavam a cada mês, mas seu jeito honesto de trabalhar começou a chamar a atenção. Quando terminava um serviço, deixava tudo limpo. Se encontrava um problema que não fazia parte do orçamento, resolvia sem cobrar um centavo a mais. Cumpria horários, nunca fazia promessas que não pudesse cumprir. Pouco a pouco, os próprios clientes passaram a indicá-lo para amigos e parentes. Sem perceber, aquele homem que muitos chamavam de pobre começou a construir algo muito mais valioso do que dinheiro. Construiu confiança. Anos depois, os pequenos serviços deram lugar a uma oficina especializada. Nada luxuoso, nada extravagante. Era um espaço simples, organizado, com alguns funcionários que também haviam recebido uma oportunidade quando ninguém mais acreditava neles. Afonso continuava chegando cedo, continuava tratando cada cliente pelo nome, continuava vivendo na mesma cidade. A única diferença era que agora conseguia oferecer uma vida tranquila para a mãe, sem precisar escolher entre comprar remédio ou pagar as contas da casa. Foi numa manhã comum que o destino colocou Bruna novamente em seu caminho. Ela havia saído de uma consulta médica com Dona Sônia quando passou em frente à oficina. Reconheceu imediatamente aquele homem. Afonso estava ajudando um funcionário recém-contratado a aprender um serviço. Trabalhava da mesma forma de anos atrás, sem demonstrar pressa, sem se colocar acima de ninguém. Poucos minutos depois, uma mulher apareceu trazendo o almoço. Ao lado dela vinha uma menina de aproximadamente 6 anos. Assim que viu Afonso, a criança correu ao seu encontro. Ele interrompeu o trabalho apenas para abraçá-la. Depois segurou sua pequena mochila enquanto caminhavam juntos até uma mesa nos fundos da oficina. A cena durou poucos segundos, mas foi suficiente para que Bruna entendesse tudo aquilo que a vida tentara lhe ensinar. Afonso nunca precisou ficar milionário para vencer. Venceu porque permaneceu exatamente o mesmo homem de caráter que ela conhecera anos antes. A diferença era que outra pessoa teve a sabedoria de enxergar esse valor antes que fosse tarde. Bruna permaneceu parada por alguns instantes. Poderia atravessar a rua, poderia tentar uma conversa, poderia até mesmo pedir desculpas, mas compreendeu que algumas escolhas produzem consequência que o tempo não apaga. Não porque Afonso guardasse mágoa, mas porque a vida seguiu. Ela apenas sorriu discretamente, olhou uma última vez para aquela família. Depois, continuou caminhando ao lado da própria mãe. Naquele dia, não perdeu apenas a oportunidade de recuperar um antigo amor. Percebeu que havia deixado para trás um homem que jamais abandonaria quem precisasse dele. E essa era uma riqueza que nenhum dinheiro seria capaz de comprar. Vivemos em um mundo que ensina as pessoas a procurar quem tem mais dinheiro
mais status ou mais sucesso, mas a vida costuma revelar o verdadeiro valor de alguém justamente nos momentos difíceis. A Bruna, uma pessoa de repente, podemos falar, ambiciosa, queria uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo, tivesse dinheiro para estar ao lado dela. Na realidade, ela não estava querendo uma pessoa que o amasse. Ela estava querendo uma pessoa que pudesse oferecer uma vida de luxo. E você, já passou por alguma situação dessa? Já foi abandonado porque você não tinha o que oferecer? Na realidade, você não tinha como oferecer a vida que aquela pessoa queria ter? Conte-nos a sua experiência, conte-nos a sua história. Se quiser que a sua história passe aqui no canal, nos envie para o e-mail que está na tela e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a atitude da Bruna e do Afonso nessa história que eu tenho certeza que tocou em muitas pessoas.